Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e continuaremos a trabalhar a obra A Menina que Fez a América, certo? Nesta aula, nós veremos 3 capítulos, capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6. Então vamos começar a estudar o capítulo 4, na página 16, O Homem do Céu, em que fala sobre o avô paterno de Fortunatella, o avô Leone, como ela chama vovô Leone. E observem que o capítulo 3 é intitulado O Homem da Terra. E este capítulo é intitulado O Homem do Céu. O capítulo anterior, ele trata sobre o avô materno, certo? E este capítulo trata sobre o avô paterno. Então, observem como o título se relaciona a cada um dos avós. É como se céu e terra, certo? E nós vamos descobrir por que ele é nomeado dessa forma, o Homem do Céu, certo? Então vamos lá ler na página 16 o início do capítulo. O pai de meu pai, vovô Leone, era um sonhador. Pelo menos era isso que eu sempre ouvia falar dele. E o que é um sonhador? Perguntava. Um homem que vive com a cabeça nas nuvens, me respondiam. Eu ficava maravilhada, via meu avô Leone como uma árvore da Calábria, assim como meu avô Vincenzo, mas uma árvore que subia até perder-se de vista. Vai ver, ele falava com Deus, que eu tinha a ideia de que morava num castelo lá em cima, não em ruínas, como aquele que existia na parte alta da aldeia, mas majestoso e luminosamente azul. Se não falava com Deus, com os astros, eu tinha certeza de que falava, pois todos diziam que ele era um astrônomo, possuía até uma luneta com a qual ficava mirando a lua nas noites claras da Saracena. Eu ia vê-lo de vez em quando, ao visitar meu irmãozinho Caetano, que vivia com ele. Vovó Fortunata, sua mulher, morrera pouco depois de eu ter nascido, e foi por isso que me puseram o nome dela. Vovô ficara sozinho na sua enorme casa, onde vivia agora com uma filha solteira e Caetano, seu netinho. Ele tinha um filho homem ainda vivo, mas era como se não tivesse. Meu tio Cherubino, ou Querubino, acredito, era padre e vivia fechado num convento longe dos muros que cercavam a Saracena. Só de quando em quando ia à aldeia para visitar o pai e pedir e dar-lhe bênçãos. Eu gostava muito de conversar com o vovô Leone quando ia brincar com o Caetaninho. Ele era muito bom comigo, embora parecesse não ter muito jeito com meninas. Levava-me até um canto da casa, abria caixas cheias de figos secos e me oferecia uma porção deles. Era uma delícia, principalmente os açucarados figos brancos. E enquanto aquelas delícias desmanchavam na gula da minha boca, ele mostrava sua biblioteca cheia de livros, onde apontada para uma janela estava a luneta mágica com que conversava com os astros durante a noite. Vovô Leone, quantas estrelas há no céu? Eu lhe perguntava, e ele respondia com um ar misterioso. Não sei, Fortunatella, ainda não acabei de contar. Aí ele me falava que as estrelas, como as pessoas daqui da Terra, também não gostavam de viver sozinhas, por isso agrupavam-se em constelações, muitas delas com nomes dos bichos terrestres, águia, urso, touro, cão. E eu ficava imaginando a noite como um grande campo escuro, onde pastavam animais luminosos e estranhos. Às vezes, um desses animais, um filhote, tinha vontade de voltar para a terra e despencava lá de cima, mas vovô Leone me explicava. São as estrelas cadentes, Fortunatella, pedacinhos incandescidos da matéria que se desprende do espaço. É preciso fazer um desejo quando elas caem, vovô? Perguntava eu, repetindo o que ouvia das outras crianças da aldeia. É bom fazer, sorria vovô Leone. Não custa nada, os desejos são assim como as estrelas cadentes, acendem e apagam com a mesma rapidez. Eu não entendia o que ele estava querendo dizer, mas pensava que o meu avô astrônomo era um homem muito sábio, que devia entender de coisas que ninguém imaginava ali na aldeia. Um sonhador, como me diziam. E o sonhador agora me revelava uma coisa espantosa. Há estrelas que viajam pelo céu, Fortunatella. São os cometas, têm cauda e cabeleira. Como um animal, vovô? Como um animal do céu. Eles demoram muito para aparecer.
e depois que aparecem demoram para voltar. Eu ficava maravilhada. Será que também entre os astros havia emigrantes querendo se transplantar para outros céus? Bom, aqui damos uma pausa então e vamos discutir a respeito da fama do avô dela como um sonhador. Percebam que, como ela é uma criança inocente, ela não entende que talvez, certo, nós podemos fazer essa dedução a partir do que nós conhecemos, de que as pessoas falam que ele é um homem sonhador com um certo desdém. Por que essa questão de desdém? Lembrando que aqui eles estão em um tempo, certo? Século XIX, e em um momento em que as pessoas elas são muito, elas não acreditam muito nessa questão da astronomia, ou seja, dos céus, das estrelas, certo? Então, nós podemos pensar que elas acabam atribuindo isso a ele como uma pessoa que não faz nada, certo? Que não se engaja em nada e só fica, entre aspas, perdendo tempo olhando para os céus, certo? E por isso talvez seria um sonhador, ou seja, uma pessoa que não é realista, diferente do avô dela, o avô materno, o avô Vincenzo, que é realista até demais e até rígido e rude em certo momento, certo? Por quê? Porque ele se prende muito ao que é agora e ao que ele tem palpável, certo? Ao que está diante dele, ou seja, a família, o trabalho, que ele deve trabalhar, que ele deve dar um bom futuro para a neta, no caso, para a família, sustentar a família, sempre naquela labuta, um dia após o outro, sempre trabalhando. Diferente do avô dela, o avô Leônio, que está sempre o quê? Pesquisando, estudando, certo? E se importa em estudar as estrelas, ou seja, um astrônomo. Então, ele também traz esse amor dele pelos estudos astronômicos para a neta, e nós veremos que no capítulo seguinte, ele, através dos livros astronômicos, iniciará também a alfabetização de Fortunatella. Mas antes de partirmos para o próximo capítulo, vamos finalizar sobre esse, refletindo sobre essa questão da diferença entre Vincenzo e Leone, certo? Então vamos lá ver a questão das histórias deles. Vincenzo, ele foi para o Brasil também em busca de melhorias e acabou tendo uma decepção, certo? E desde então ele se apegou muito ao que é concreto, ou seja, ele teve uma desilusão e então ele passou a pensar que sonhar, que planejar, que pensar em coisas que estão além daquilo que podemos manejar ou ver é algo que é ilusório, certo? É algo utópico. E então, nós podemos pensar dessa forma que então ele seria o homem da Terra por essa questão, ou seja, como ele mesmo faz a relação, a reflexão, que ele é uma árvore e ele está enraizado em Saracena, certo? Ou seja, me dá essa ideia de que ele é uma pessoa muito terrena, que ele é muito ligado ao quê? Muito realista, rústico. Enquanto o avô Leone, ele é uma pessoa que é o quê? É estudioso, se debruça aos livros, pesquisa sobre as estrelas, constelações, certo? As galáxias e tudo aquilo que está no céu. E isso dá essa ideia o quê? De sonhador. Por quê? Porque volta-se para aquilo que está à frente não da capacidade, mas daquilo que extrapola, certo, a realidade. Lembrando a época, nós estamos falando do século XIX, certo? Ela vive no século XIX, então é diferente do que nós estamos vivendo hoje, do que nós já conhecemos, enfim. E então, por ele se debruçar, por ele pesquisar muito aquilo que está além do que as pessoas conhecem e veem, talvez ele tenha seja conhecido dessa forma como sonhador. E por isso ele estaria também ligado a essa expressão o homem do céu. Por quê? Porque ele estuda sobre o firmamento, sobre as estrelas, certo? As galáxias, constelações.
e também pela reclusão, porque pelo que ela descreve, após a morte da avó dela, ele se reclusou em sua casa e viveu o quê? Em prol da pesquisa sobre o céu, certo? Sobre a astronomia. E então nós vemos aí dois extremos, o avô Vincenzo e o avô Leônio, certo? Então vemos aí o homem do céu e o homem da terra, certo? Vamos então finalizar o capítulo na página 19. Muito tempo atrás. Atrás de onde? Atrás da minha memória daquele tempo? E vovô Leone continuava: um dia você há de estar mocinha, e eu já estarei morando junto das estrelas. E você há de ver a volta do grande cometa, lá pelo ano de 1910. Eu me agarrava à cauda daquele tempo que meu avô astrônomo me mostrava com os olhos do futuro e saía de sua casa. Na rua, com a cabeça nas nuvens, meus olhos brilhavam com as estrelas errantes. Só baixavam a terra quando chegava à casa do vovô Vincenzo, o camponês. Era preciso limpar os pés antes de entrar. Então aqui nós vemos que, por um lado, com o avô Vincenzo, ela tem que ser mais do que realista, mas que seria a expressão, entre aspas, pé no chão. E em contraponto com o outro avô, é como se ela pudesse viajar e imaginar muitas coisas, dar vazão ao sonho, à imaginação, certo? Então aqui nós vemos dois extremos tratados nesses dois capítulos, o capítulo que nós estudamos na aula passada e o capítulo 4. No capítulo 5, nós iremos conhecer a história da vovó Catarina, que é a avó materna, certo? Ela irá falar, Fortunatella irá falar um pouco sobre a questão da tradição, das histórias que são contadas de avó para a mãe, da mãe para a filha, certo? Ou seja, de uma mulher para outra e assim conta para outras crianças. Então nós temos aí uma história popular, uma cultura popular, que é a história oral, ou seja, levada adiante através da memória, certo? E ela irá contar sobre o Tesouro da Romã, que é o título do capítulo, certo? E como Fortunatella, sem ter a intenção, acaba pregando uma peça na avó, certo? Então vamos lá ler o capítulo 5. Vovó Catarina, página 20. Era uma contadora de histórias. Todos os dias de tardezinha, depois do banho de tina com água da fonte da Praça da Aquanova, eu me arrumava para o jantar e corria para junto dela, e ficávamos as duas à espera do vovô Vincenzo, que ainda não terminara seu trabalho. Então ela ajeitava o chale nas costas, prendia com grampos os fios de cabelo que haviam escapado do virote e começava. Era uma vez uma mulher que sonhou que devia contar 300 de trás para diante. Se ela não errasse nenhum número, veria uma parede abrir-se e aparecer de dentro dela uma panelinha cheia de moedas de ouro. Mas se errasse, em vez da panela, saltaria o demônio de dentro da parede. Eu arregalava os olhos e, como achava impossível contar 300, tanto de trás para diante como da frente para trás, já sabia que se aquela história acontecesse comigo, ia conhecer um horrível sujeitinho feio vermelho, cheirando a enxofre, com pés de cabra e um garfo nas mãos, pronto para espetar. E cadê tesouro? Em outro dia, porém, vovó já me contava a mesma história do tesouro, mas de um outro jeito, o jeito que ela aprendera de sua mãe, que, por sua vez, aprendera da mãe de sua mãe. O jeito com que todas as mulheres da aldeia contavam histórias para as suas filhas, que um dia também irão ser mães e repeti-las. Assim, para achar um tesouro, é preciso sonhar com uma romã, e sonhar que se está partindo a casca da romã sem derrubar um único grãozinho. Se isso acontecer, é só abrir uma gaveta que aparecerá um saco de ouro. E nós veremos que Fortunatella ela não terá paciência de sonhar com uma romã, partir a romã para que se concretize que seria essa lenda, certo?
E nós veremos que assim ela irá pregar essa peça na avó sem saber que está pregando uma peça, ou seja, um mal entendido. Então vamos lá, página 22. Uma manhã perdi a paciência. Vovó costumava ir todos os dias à igreja, bem cedinho, depois que meu avô havia saído e enquanto eu ainda dormia. Pois naquela manhã acordei no momento em que ouvia uma chave trancar a porta do lado de fora. Saltei da cama, olhei pelo buraco da fechadura para ver se vovó já estava realmente longe e ainda a vi subindo da ladeira, que levava à praça da Aquanova. É preciso explicar que o buraco da fechadura da porta da casa da Saracena era muito grande, verdadeiro ponto de observação do mundo da rua, assim como a luneta do vovô Leone era do mundo da lua. Agora ali estava eu, a sós, com a casa às minhas ordens. Não me lembrava de nada do que havia sonhado durante a noite, mas afinal, quem é que me garantia que eu não tivera um fruto de grãozinhos vermelhos bem preso em minhas mãos? Quem? Eu não. Vi a cômoda e as gavetas que fui abrindo uma a uma. Tive de remexer em todas as roupas alvas e engomadas para finalmente encontrar o que procurava. Soltei um grito de triunfo. Embrulhadas num pé de meia, moedas de ouro reluziam diante dos meus olhos atônitos. Que surpresa eu iria fazer para a vovó Catarina! Que surpresa! Agora tinha certeza de que havia sonhado com a romã durante a noite. O tesouro aparecera. Amarrei o rico pé de meia com um cordãozinho vermelho na minha cintura, por debaixo da saia, e quando a vovó Catarina voltou da igreja, viu-me arrumada e pronta para sair. Posso ir encher a moringa na fonte, vovó? Perguntei com ar de solicitude. Mas por que agora, Fortunatella? Você pode fazer isso mais tarde. Ah, vovó, eu estou com tanta vontade. A fonte é aqui pertinho e eu volto logo. Deixe eu ir, vovó, deixe. Eu era muito teimosa e meus avós dificilmente resistiam aos caprichos da netinha órfã de pai morto e órfã da mãe viva. Por isso, vovó Catarina acabou consentindo. Saí vitoriosa, com a moringa nas mãos e o pé de meia amarrado junto ao elástico das minhas calças. Como os vestidos das meninas naquele tempo eram compridos e largos, não dava para perceber nada. Então, o que acontece é que Fortunatella enche, volta com a água da fonte e diz para a avó que ela encontrou o saquinho de ouro, certo? Que na verdade eram as economias que a mãe dela mandava do Brasil para auxiliar na criação da garota, certo? De Fortunatella. E então a avó toma um susto, certo? E ela explica que, na verdade, não se tratava da história, mas que eram as economias que a mãe dela mandava, certo? E, por fim, no capítulo 6, Parola, nós iremos ver que ela falará sobre a alfabetização e sobre a língua, certo? E que com o avô dela, o vovô Leone, ela descobre palavras novas e que estão relacionadas à astronomia, como sol, lua, estrela, certo? Tudo isso em italiano, certo? E que ela também pede ao avô Vincenzo que traduza essas palavras, ou seja, como elas são na língua portuguesa. E ele diz todas elas. E aqui é interessante este capítulo, porque ela descobre a questão das palavras, ou seja, das línguas, de que cada língua tem uma forma diferente de pronúncia e uma forma diferente também de entendimento e de escrita. E outra questão que é interessante é que ela relaciona os objetos que são nomeados, as coisas que são nomeadas, com a palavra, certo? Ou seja, a palavra e o objeto. Exemplo, ela diz que sole em italiano lembra sol, mas não tanto quanto a palavra sol em português. Por quê? Porque ela diz que quando é pronunciada a palavra sol, dá a ideia de redondo, da bola redonda, certo? Amarela e o que? Quente. Mas por que ela tem essa ideia? Porque a palavra sol, observem como a nossa boca faz ao pronunciar sol. Sol. E quando eu pronuncio em italiano, sole, não tem a mesma ideia.
Vocês conseguem compreender? O som e o formato, como nós articulamos a nossa boca, é como se fosse algo redondo. Dessa forma, ela relaciona a questão do objeto, o objeto à palavra que o nomeia. E isso é interessantíssimo porque faz parte dos estudos da língua, certo? Da língua portuguesa. Não só da língua portuguesa, como de outras línguas também. E aqui nós vemos, então, neste capítulo, a questão da alfabetização dela e como ela brinca, gosta das palavras e isso se torna algo interessante para ela. E que aquilo que ela aprende com os avós, ela leva adiante, tanto na pronúncia, certo, das palavras, quanto das traduções que ela descobre, certo? E assim ela acha interessante pronunciar e também dá dificuldade em pronunciar as palavras da língua portuguesa, certo? Lembrando que a língua materna dela é o italiano e na língua portuguesa nós temos palavras que são nasalizadas, ou seja, saem pelo nariz, diferente deles que tem o quê? Sons abertos. Por exemplo, pão para a gente e para eles, pane, certo? Então, dessa forma, ela faz essas observações que são sensações e reflexões que passam na cabeça das crianças no processo de alfabetização. Bom, e como proposta para atividade para casa, eu proponho a vocês a seguinte questão. Quais são as impressões linguísticas observadas pela narradora? De que forma as palavras a conduzem a uma nova descoberta, a sensação de conhecer outro lugar? Bom, então aqui vocês podem fazer pesquisa com relação às impressões linguísticas, mas eu vou dar uma breve explicação também, para que vocês possam, caso vocês fiquem confusos. O que seriam impressões linguísticas? São as constatações que ela faz com relação às palavras. Na pronúncia em português é difícil algumas palavras e em italiano não. Aquela palavra em italiano não se aproxima do objeto que é nomeado, que a palavra nomeia, mas em português se aproxima com uma palavra só. E com relação à descoberta de um novo lugar, é que ela diz que a cada palavra que ela aprende, por exemplo, na língua portuguesa, é como se ela estivesse conhecendo o Brasil sem nunca ter conhecido. Então, quero que vocês escrevam sobre isso, certo? Sobre como isso acontece, qual a sensação. Vocês podem colocar o que vocês acham, a opinião de vocês. E isso vocês podem responder a questão apenas com um parágrafo, mas se quiserem se alongar, não tem problema. Então, fica a critério de vocês. Mas, no mínimo, um parágrafo, certo? Bom, então é isso e até a próxima aula.